Foi só um resumo daquilo que a gente viu na última aula, né? Então, passando ali do final do capítulo 5, falando sobre a identidade de Jesus, e aí a autoridade de Jesus, né? E essa autoridade, lá a discussão de Jesus com os fariseus, né? Quando é questionada por conta da cura de Jesus, aquele paralítico, né? Que estava à beira do poço, e aí quando Jesus cura, por ser sábado, né? Há toda uma discussão pela autoridade. Jesus, ele tem o seu discurso ali sobre a sua igualdade com Deus, igualdade em honra, igualdade em posição, igualdade em vários critérios, né? E no final ele fala sobre vários testemunhos acerca de si. Ele fala, olha, se eu desse esse testemunho, talvez esse testemunho não seria válido. Mas o fato é que não sou eu quem dá o testemunho. Quem dá o testemunho é o próprio Pai, é João Batista, as Escrituras e as minhas obras testificam de mim, né? E então a gente finaliza o capítulo 5 dessa forma e a gente vai para o capítulo 6, né? O capítulo 6 ele é dividido em pelo menos 4 cenas principais, né? Versículo 1 a 15 a gente tem uma cena, que é a cena da multiplicação de pães e peixes, né? Eu ia colocar aquela música do 4x1 aqui, né? 5 pães e 2 peixinhos, já ouviram? Depois eu coloco lá para quem quiser ouvir. Tem uma música sobre do 4x1, dos 5 pães e 2 peixinhos. Então, o milagre da multiplicação a gente tem aqui, versículo 1 a 15. Versículo 16 a 21, Jesus, depois de se retirar ali da cena, ele vai para o monte orar, e ali os seus discípulos, então, vão atravessar o mar da Galileia, e tem aquela cena, então, que a gente sabe de madrugada, onde os discípulos, né, o mar ali de madrugada, Jesus, então, aparece, né, e o texto diz que aparece quase como um fantasma, né, e os discípulos se assustam, e aí Jesus anda sobre as águas, vai até os discípulos e a situação acalma, né, e aí eles atravessam, então, para o outro lado, e ali começa, então, uma procura do povo por Jesus, né? O povo procura onde que Jesus estava, e aí quando a multidão o encontra, ele começa a questionar o porquê que eles procuravam, né? E eles estavam, na verdade, procurando pelas obras que Jesus fazia e não pela fé que eles tinham nele, né? E aí Jesus começa esse questionamento e vem o questionamento, o texto, né, do versículo 22 a 59, onde Jesus se apresenta como o pão da vida, né? Jesus, então, é esse pão que sacia toda a fome, né? Então, novamente, né, Jesus utiliza o milagre, a ocasião que a gente vai ver, né, que era próxima à Páscoa, onde havia a alimentação dos judeus do pão sem fermento, e também onde a Páscoa lembrava do maná que descia do céu lá no deserto. Então, justamente nessa circunstância, onde a questão do maná e do pão sem fermento, ela está no consciente, né, do povo judeu, Jesus, então, ele vem com o seu discurso sobre ele sendo como o pão da vida, né? E no final, do versículo 60 a 71, a gente tem a cena de Jesus se denominando como as suas palavras, né, como palavras de vida eterna. Então, agora a gente vai propriamente para o texto, versículo 1 a versículo 15. E a maneira que a gente vai lendo, a gente vai fazendo aqui alguns comentários. A ideia é que seja uma conversa, né? A gente viu aqui um pouquinho algumas aplicações práticas ali já do vídeo, né? Sobre o texto, né? Jesus como essa suficiência e meia insuficiência, o Deus que coloca na crise para poder estar na crise com a gente, para mostrar quem tirou a gente da crise, né? Então, eu achei interessante, ficou em crise, né? A forma com que o vídeo aborda, né? Então, tem várias questões, a gente vai ver que é um texto bem rico, né? Eu acredito que a gente vai ter aí, nesses 15 versículos, bastante coisa para a gente conversar e tirar dúvida e crescer também por meio do texto, tá? Vamos lendo, então, versículo 1 diz assim, né? Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos.
Então Jesus subiu ao monte e sentou ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então a gente vai parar aqui no versículo 4, né? Então a gente tem aqui, primeiro, uma mudança de cena, né? Quando ele diz assim, ó, depois dessas coisas, né? Depois de que coisas? Das que aconteceram anteriormente, né? No capítulo 5, Jesus está onde? Em Jerusalém. E aí no capítulo 6 já aparece na Galileia, né? Então há uma mudança também aí geográfica de local, né? Então a gente, é difícil saber, provavelmente dizem que do capítulo 5 até o capítulo 7 se passaram possivelmente 5 a 6 meses, porque lá no capítulo 7 vai estar celebrando a festa do tabernáculo, né? E aí no capítulo 5 a gente tem outra festa sendo celebrada ali, e aí o intervalo seria de 5 ou 6 meses, né? Então a gente lê o texto e não tem noção, né? Então já várias coisas estão acontecendo. Jesus aqui, versículo 4, coloca ele como na Páscoa. Essa já é a segunda Páscoa que nós vemos o Evangelho de João narrando, tá? Na primeira Páscoa, salvo engano, capítulo 2, a gente tem a purificação do templo, né? Então o capítulo 2 narra na primeira Páscoa e Jesus, lá na primeira Páscoa, ele entra no templo, né? Faz toda a purificação do templo, né? Ali dos saduceus que estavam fazendo da casa de Deus uma casa de vendas, né? Então do capítulo 2 ao capítulo 6 a gente tem quase um ano passando ali, né? Esse trecho que a gente entra aqui, a partir do capítulo, na verdade a partir do capítulo 5 até o capítulo 10, é o ciclo das festas, né? Porque esses capítulos eles vão narrando várias festas que estão acontecendo, né? E eles colocam cronologicamente a cena de acordo com essas festas, né? Aqui então a gente tem um relatório ou um texto, né, sendo exposto aqui de uma forma onde do versículo 1 ao versículo 4 a gente tem o contexto, a situação, aquilo que está acontecendo. Então é uma introdução ao milagre, né? Do versículo 1 ao versículo 4. Do versículo 5 ao versículo 10 a gente tem a preparação para o milagre. Então, ali discorre todo o diálogo de Jesus com Filipe, com André, né, com os discípulos. Do versículo 11 ao versículo 13, a gente tem o milagre propriamente dito, né, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E do versículo 14 e 15, a gente tem como o povo, a multidão, recebe aquele milagre, né? Então a alimentação aqui dos 5.000 é encontrada, esse é um dos únicos milagres que a gente tem em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Então todos os evangelhos até a narrativa do milagre, e alguns dos evangelhos, salvo engano, Mateus e Marcos, eles narram também uma segunda multiplicação, né? Nessa primeira multiplicação, a gente tem aqui quantos mil homens sendo alimentados? Quase 5.000 homens, né? E de Mateus e de Marcos, a segunda multiplicação que eles narram, a gente tem mais 4.000 homens sendo alimentados, né? Então a gente tem 2 milagres da multiplicação, tá? Então é interessante que existem vários detalhes que são parecidos na narração de João com os outros evangelhos, e alguns detalhes que são diferentes ou são acrescidos, né? Há uma adição aqui de João ao que está acontecendo, tá? Então, algumas questões aqui parecidas com os outros evangelhos é o número de pessoas. Então a gente tem 5.000 homens, né? Tendo em vista que provavelmente aqui a contagem é realmente pelo termo que é utilizado ali, homens mesmo, só homens. Então, se a gente entende que a multidão também era composta por mulheres e crianças, esse número passaria de 10.000 pessoas, tá? Então, passaria de 10.000 pessoas. Alguns estimam até quase 20.000 pessoas, né, sendo alimentadas nesse milagre. Então, a gente tem uma cena ainda maior do que a gente pensa, né? Não é só 5.000 pessoas, são 5.000 homens, acrescido as mulheres e crianças. A gente tem uma cena de 10.000 pessoas, no mínimo, sendo alimentados, né? E a provisão ela acontece, né, como em todos os evangelhos, a partir de 5 pães
e de 2 peixes. Então, esses 5 pães e 2 peixes, eles alimentam toda essa multidão, e não só alimenta toda essa multidão, mas também a gente tem o quê? Sobra, né? A gente tem sobra 12 cestos sobrando, né? E aí ele faz até a comparação, um por discípulo, né? Por que Jesus sobrou 12, né? Porque cada discípulo só conseguiria levar uma cesta, né? Então sobrou 12 para que eles pudessem levar, né? Eu achei interessante, mas talvez, né, seja um motivo, a gente não sabe o real motivo, né, de ter sobrado 12, mas é interessante o número, né? O número de discípulos, é o número de tribos, né? Então às vezes pode ter alguma questão simbólica aí na questão, alguma questão simbólica aí no número, né? João, ele é o único que apresenta o nome de discípulos específicos sendo provados ali, o Filipe e o André, né? Ele vai questionar Filipe e André, colocar Filipe e André à prova sobre o milagre. Antes de acontecer o milagre, Jesus já sabia o que ele ia fazer, mas ele vai lá ainda assim colocar Filipe e André à prova. Mesmo sabendo que ele já ia fazer o milagre, que ia sobrar o alimento, né? Ele coloca esses 2 discípulos à prova, né? E a gente vai investigar um pouquinho mais disso, né? E também uma coisa interessante é que a gente tem um discurso bem grande, que provavelmente a gente não vai entrar hoje, o discurso, mas a partir do versículo 22 até o 59, sobre Jesus como o pão da vida. Então, não só você tem o evento que acontece, e depois, entre o evento, você tem uma transição para outro local, né? Eu acho que eles vão para Cafarnaum, saem ali da Galileia para Cafarnaum, e aí em Cafarnaum você tem essa cena dessa discussão sobre o pão, sobre a multiplicação, né, daquilo que está acontecendo, né? Então o versículo 1 começa, depois dessas coisas, já atravessou ali para o Mar da Galileia, que é Tiberíades. João é o único que narra a cena neste local aqui, em Tiberíades. Os outros evangelistas vão colocar num deserto, próximo ao deserto, né? E um dos evangelistas ainda coloca perto de Betsaida, cidade de Betsaida, né? Então, quanto à questão geográfica da coisa aqui, a gente não sabe muito bem onde o milagre aconteceu, né? Porque a gente tem uma divergência entre os evangelistas, se está acontecendo o milagre realmente ali na Galileia, embora sejam próximos as regiões, né? Algum deserto próximo, ou Betsaida, que também era próximo. Então, assim, são as regiões próximas ali ao Mar da Galileia, né? E João aqui ele também chama o Mar da Galileia de Mar de Tiberíades, né? O que isso mostra? Não é muita coisa, mas mostra realmente que o Evangelho foi escrito posteriormente, né? Porque o Mar de Tiberíades é o nome que o Mar da Galileia foi conhecido depois da década de 30, 40, né? Então, aqui já na década de 70, o mar já era conhecido como Mar de Tiberíades, né? Quando os outros evangelistas escrevem, eles ainda falam Mar da Galileia porque é o nome que era conhecido na época. Então, ele coloca os dois aqui, eu acho talvez até, é o Mar da Galileia, que é o Mar de Tiberíades, né? Então, quem não sabe onde é Galileia, sabe onde é Tiberíades, é o mesmo lugar, é onde está acontecendo essa cena que João está narrando o milagre, né? Embora a gente não sabe muito bem quando isso acontece, os outros evangelistas colocam a multiplicação logo após a narração da morte de João Batista, tá? Então, nesse entremeio aí, os outros evangelistas colocam a morte de João Batista, Herodes, Antipas, né? Lá, a gente sabe a cena da morte de João Batista, né? Onde vai lá Herodias, né? A menina lá vai dançar lá para os romanos lá, e Herodes estava lá, Herodes gosta muito da dança lá da menina, e aí ele fala, olha, pede qualquer coisa que eu vou te dar, né? E aí ela não sabe o que pedir, vai lá e fala para a mãe. A mãe, como não gostava muito do João Batista, pede o quê? A cabeça do João Batista, né? E aí diz que o Herodes fica muito triste, né? Porque ele considerava o João Batista como profeta, mas como tinha feito uma promessa, ele vai lá, então, degola o João Batista e literalmente, né, mata João Batista. Então essa cena aqui está acontecendo possivelmente após isso, né? Então há, e quem sabe uma questão aí, né, sentimental dos discípulos aí do João Batista, né?
Então a gente não sabe muito bem assim o local que aconteceu, mas a cena possivelmente está nesse local, né? Perto do Mar da Galileia, talvez num deserto ali, né? Embora ele não narre, os outros evangelistas narram que é no deserto, e possivelmente perto de Betsaida, talvez, né? Betsaida vai fazer sentido depois, porque Jesus questiona Filipe, aonde que a gente vai comprar pão, né? Onde que a gente pode, ou o que a gente pode fazer, né? Onde a gente pode comprar pão para tanta gente, né? E aí, isso faz sentido porque Filipe é de Betsaida, né? E aí alguns estudiosos vão dizer que essa pergunta para Filipe é intencional, já que Filipe era da região, né? Talvez fizesse sentido, né? Se o milagre realmente está acontecendo ali em Betsaida, né? A gente não sabe se é isso ou se simplesmente Jesus escolheu, né? Como numa classe, né? Disse ali o vídeo, né? Numa classe, olha, você me responde aí o que isso, né? O versículo 2 diz que uma grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. A gente já viu que o livro de João, ele é o livro dos sinais, né? Se os outros evangelhos falam dos milagres que Jesus faz, o evangelho de João ele foca nos sinais de Jesus. Embora alguns desses milagres, sinais sejam milagres, né? Mas a palavra utilizada para ali é sinal, como um sinal que aponta para o reino de Deus. E esse é o quinto sinal que a gente vê, da multiplicação dos pães e dos peixes. A gente vê no versículo 2 aqui que a fé dessa multidão é uma fé totalmente inadequada, né? É uma fé em sinais, uma fé que está baseada nas curas que Jesus fazia. E uma fé inadequada, ela não se sustenta, é o que vai acontecer lá no final do capítulo. A gente vai ver que muito dessa multidão depois abandona Jesus. De igual forma, né, a gente tem nas nossas comunidades, a gente pode pensar pessoas que têm uma fé inadequada em Jesus. Não tem a fé na pessoa de Jesus, mas talvez possa ter uma fé nas ações de Jesus, ou naquilo que Jesus faz, nos milagres de Jesus, naquilo que Jesus tem para oferecer, né? Pessoas que se converteram porque Jesus a curou, pessoas que se converteram talvez porque Jesus trouxe, sei lá, tirou ela deu um emprego para ela, né? Fez alguma coisa na vida dela. E os sinais, eles são meramente sinais que apontam para uma realidade, que é a realidade de Jesus, né? Mas ele nunca é um fim em si mesmo. O sinal não é fim em si mesmo. O sinal ele aponta. A crise, ele falou, a crise aponta para quem tira a gente da crise. A doença aponta para aquele que pode tirar a gente da doença, né? A falta de emprego aponta para aquele que pode nos dar uma prosperidade. A insuficiência aponta para aquele que pode nos dar a suficiência. Então, todas essas circunstâncias, elas são circunstâncias que apontam para uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Mas se a nossa fé, ela está na circunstância, então a gente tem um problema, né? Porque ela é uma fé pautada em algo que ela muda, né? A circunstância muda. Hoje a gente está bem, amanhã a gente está mal. Hoje a gente está mal, amanhã a gente está bem. Hoje a gente está saudável, amanhã a gente está doente. Hoje a gente está doente, amanhã a gente está saudável. Essas circunstâncias, elas vão mudando, porque a vida é assim, né? A gente nasce, a gente passa por situações extremamente boas, mas a gente também passa por situações extremamente ruins e a vida é esse ciclo, né? E se a gente se apoia a nossa fé nessas questões, essa fé ela vai junto quando essas questões elas também se vão, né? E aí, versículo 3, a gente tem Jesus subindo para a montanha e senta ali com os seus discípulos. Então a gente imagina a cena. Também João é o único que narra a montanha, não tem montanha nos outros evangelhos. João narra a montanha, Jesus sobe para a montanha. Depois, no versículo 15, Jesus vai voltar para a montanha. Tá? Então agora Jesus está na montanha. Eu imagino que lá do alto, conversando com seus discípulos, e depois Jesus fala com aquela multidão ali da montanha, né? Isso é até uma estratégia utilizada por Jesus em vários dos seus discursos. Ou Jesus vai à beira da água, da praia, para falar para a multidão, ou ele vai na montanha para falar com a multidão lá embaixo. Acho que aí existe uma questão de lógica, até
pela reverberação do som, né? Quem está em cima da montanha, quando fala lá para quem está lá embaixo, quem está lá embaixo escuta. Quem está na beira da água, que fala para quem está na praia, quem está na praia escuta porque o som é levado ali pelas ondas, né? Então, não sei se Jesus conhecia muito de física, mas é algo interessante, né? Jesus utiliza a própria questão acústica, né, para poder falar, né? Talvez uma questão prática, até de vivência, né? Hoje a gente tem microfone, qualquer local a gente aumenta o som ali e consegue falar com pessoas, né? Naquela época não havia isso, era no gogó, então eles tinham que ter uma prática, né? Às vezes para falar para uma multidão de como... Não é verdade. Porque tu já tinha pensado sobre isso? Não, mas é real. Então Jesus sobe ao monte, numa primeira cena ele está falando com seus discípulos, e depois, né, a gente vai ver o discurso dele com também aqueles que o seguem, né? Então a gente tem aqui, versículo 3, Jesus com seus discípulos. Então a cena, a gente tem Jesus, os discípulos e a multidão, né? Por enquanto essa é a cena que a gente tem, tá? Há aqui uma observação, no versículo 4, diz que então estava próximo a festa da Páscoa. Boa parte das pessoas, os comentaristas, né, que vão trabalhar esse texto, eles acreditam que essa referência à proximidade da Páscoa, que não é feita por todos os evangelhos, em João ela tem um sentido mais teológico do que cronológico. Então, ou seja, João não quer, para os comentaristas, João não está querendo especificar a data, mas dá força ao seu argumento, né? Jesus vai se apresentar aqui como o pão da vida, Jesus vai se apresentar como o pão sem fermento, né? E a Páscoa é um momento propício para esse discurso, né? Na Páscoa, onde o pão sem fermento é comido, na Páscoa, onde se lembra do maná que descia do céu, tá? Então, essa referência no versículo 4 aqui é possivelmente uma referência de João, uma referência teológica que já está prenunciando ou já está apontando para algo que Jesus vai ser apontado, né? Como esse pão da vida que sacia toda a fome, né? Lembra lá nos versículos anteriores, Jesus é a luz, nos capítulos anteriores, Jesus é a água, né? Aqui no capítulo 6, Jesus é o pão da vida, né? Então a gente tem aqui toda a questão do pão. Versículos 5 a 7 diz, então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse então a Felipe, né? Ele chega a Felipe: onde compraremos pão para dar esse povo para comer, né? Jesus é meio, né? Ele já chega induzindo, já chega induzindo Felipe. Onde que a gente vai comprar o pão? Então ele ergue os olhos, ele vê a grande multidão que se aproximava, né? Então Jesus estava lá, ele sobe no monte, a multidão está se aproximando dele, né? E aí ele fala onde a gente vai comprar pão para esse povo comer, né? Então, se realmente o milagre acontece em Betsaida, faz sentido essa pergunta de Jesus a Felipe, uma vez que Felipe é de Betsaida, né? Se não, a gente entende também como um teste, né, que Jesus está fazendo a um dos seus discípulos. Jesus então quer testá-lo aqui, porque sabia aquilo que ele estava, e diz lá no versículo 5, 6 aqui, né? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia que estava para fazer. Pegadinha, né? Eu sei que Jesus já sabia que ele ia fazer, mas ele queria ver a fé, né, daquelas pessoas. Às vezes Jesus faz isso com a gente, né? Jesus já sabe de onde a provisão vai vir, ele já sabe de onde a suficiência vai vir, já sabe de onde o milagre vai vir, ele já sabe que essa situação que a gente está passando, ela é circunstancial, ela vai durar 1 mês, 2 meses, 1 ano, mas o milagre vai vir, né? Jesus vai fazer algo. Mas mesmo assim, né, Jesus às vezes faz a questão, né? Jesus às vezes nos questiona, né? Da onde que vai vir o seu milagre?
olha, Jesus questionando, de onde que vai vir o seu milagre? Né? E tanto Felipe quanto André, o que eles olharam? Para a questão da financeira, para a questão do quanto eles tinham, né? A gente tem 5 pães, a gente tem 2 peixes. Felipe, né, fala assim, olha, nem 200 denários, né, que seria equivalente a 200 dias de trabalho, né, dizem aí, 6, 7 meses de trabalho, né? Nem o dinheiro de 6, 7 meses de trabalho seria o suficiente para alimentar esse povo todo, né? Então o Felipe está olhando pela questão financeira que eles não têm, e ele está imaginando, nem se a gente tivesse, né, imagina a gente como igreja, né? A gente está querendo fazer algo para Deus aqui, né? E a gente, é a nossa situação, né? A gente está querendo fazer algo, e aí o sonho está lá, Deus às vezes coloca o sonho no coração da gente, e Ele pergunta, como que vocês vão fazer? E às vezes a gente fala isso, né? Nem se a gente tivesse tanto, a gente conseguiria fazer. Ou aqueles, talvez como André, que olha e fala, mas Senhor, a gente só tem tanto, né? Eu não olho pelo aquilo que a gente, nem se a gente tivesse, a gente conseguiria, mas a gente só tem tanto, a gente só tem 5 pães, a gente só tem 2 peixes, né? E esse texto eu acho que ele é uma realidade para a gente, né? Ele fala com a gente, né? Nas nossas situações a gente olha ou para aquilo que a gente não tem e que, Deus, mas olha, eu precisaria disso e eu acho que isso não seria o suficiente para o milagre. Ou para aquilo que a gente tem e olha e fala, mas é tão pouco, né? Como que vai acontecer? Como que Deus vai fazer? É tão pouco, né? Nessa insuficiência aqui. Então, Deus, Ele se mostra o Deus onde mesmo na nossa insuficiência, Ele dá e ainda dá de sobra. Essa semana eu falei lá numa formatura com os recrutas, né? Na verdade com todo mundo, mas uma palavra direcionada para a polícia aeronáutica ali. E aí eu falei sobre quando Davi, uma palavra bem rápida na verdade, Davi, em 1 Samuel 17, 39 e 40, diz que Saul, quando Davi enfrenta o filisteu, o gigante, né? Ele olha para Davi e ele oferece a sua armadura e a sua espada, né? E Davi coloca aquela armadura, aquela espada, e aquela armadura, aquela espada é muito pesada para ele. Ele diz que ele não se acostumou, né? Então ele retira tudo aquilo, e aí diz que ele pega o seu cajado, pega na sua mão 5 pedrinhas, uma funda, e vai para a guerra com 5 pedrinhas e uma funda. Ou seja, ele pega aquilo que ele tem. Ele pega aquilo que ele tem e ele vai enfrentar o problema, a dificuldade. Só que quando ele vai enfrentar aquela dificuldade, né? Quantas pedras ele utiliza para o gigante? Uma. Na primeira, sobrou ainda 4. A lição é a mesma daqui, né? Às vezes a gente pensa, não, para vencer o gigante, o problema a gente precisa da armadura do Saul e da espada de Saul, porque para se vencer gigante eu preciso de armadura de guerra. Não se vence gigante com pedra, não se vence gigante com cajado. Tanto que Golias olha para ele e fala, será que eu sou cachorro para tu vir com pau para cima de mim? Né? E aí a gente tem na narrativa do texto, e aí o suficiente é uma pedra, sobraram 4. A gente tinha 5 pães, e dos 5 sobraram 12 cestos. Né? Ou seja, mesmo na insuficiência, Deus mostra que a insuficiência ela é mais do que o suficiente, e de que Deus faz a insuficiente e ainda faz sobrar. Faz ainda ter mais do que a gente imagina. Sabe, isso eu acho que é uma mensagem muito forte que a gente precisa todo dia se lembrar. Porque a gente é Felipe e a gente é André. A gente racionaliza, eu racionalizo. Né? Eu olho para a situação pelo que a gente tem. Mas Deus, a coisa não vai acontecer se a gente não fizer assim. Né? Poxa, se a gente não fizer assim, né? E a gente tem falado disso de Corinto, né, também, né? Corinto era uma igreja assim, né? Eu preciso da sabedoria, eu preciso da retórica, eu preciso da eloquência. Eles se vangloriavam disso, eu preciso disso. E aí Paulo escreve para aquela igreja e fala, não, vocês precisam da cruz de Cristo. Vocês precisam da cruz que é escândalo e o poder de Deus, que é suficiente para o Evangelho. Né? Então esse texto ele é extremamente
provocativo, né? Felipe olha para a quantidade de dinheiro que possuía, André para a quantidade de alimento, mas nenhum deles olha para a provisão, nenhum deles olha para Deus, né? E Deus prova a fé de Felipe e de André e também dos discípulos, né? Aqui parece que diferente dos outros evangelistas, João ele faz questão de... Estava focando aqui em outra coisa. João ele faz questão de apontar para Jesus, porque é Jesus que sobe no monte, é Jesus que está com os discípulos, é Jesus que questiona Felipe, é Jesus que faz a provisão, é Jesus que multiplica os pães. Aqui o centro da multiplicação quem é? Jesus, é Jesus, né? É Jesus quem faz tudo aqui. Os discípulos eles são coadjuvantes, eles são agentes, eles estão ali participando, né? Junto com a multidão, mas é tudo sobre Jesus, né? Eu acho que o evangelista ele faz questão de enfatizar isso, até porque depois ele vai enfatizar que Jesus é esse pão da vida, né? Os outros evangelhos também narram, né, Jesus como centro, mas eles colocam algumas características diferentes. Por exemplo, alguns dos outros evangelistas colocam os discípulos participando do milagre, né? Então, conforme os discípulos iam pegando o pão ia se multiplicando, né? Então, parece que os discípulos estão participando. Aqui em João não, aqui em João é Jesus quem está fazendo. Os outros evangelistas colocam a causa do milagre, a compaixão de Jesus, né? João não faz isso. Acho que Marcos, ele diz que Jesus olha para a multidão e ele tem compaixão daquela multidão, porque aquela multidão, ela anda como ovelha sem pastor, né? Então o milagre nasce do sentimento de compassivo de Jesus para aquela multidão, né? É um milagre, poxa, esse rebanho está sem pastor, né? Então Jesus é o pastor que se apresenta para esse rebanho. Aqui não, aqui Jesus é o pão da vida, né, que se apresenta para esse rebanho. Lá, versículos 7 a 9, Felipe responde, né? Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Aí um dos discípulos, chamado André, irmão de Pedro, disse a Jesus: aqui está o menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Então, 200 denários a gente já viu que é o equivalente a 7, 8 meses de trabalho, 200 dias de trabalho. Os discípulos respondem em termos puramente naturais. Aquele período, 200 denários representariam então o salário de um único trabalhador por cerca de 200 dias. Vamos pensar um salário mínimo vezes 7, né? 7, 8. Seria mais ou menos o que se a gente pode fazer essa proporção, seria isso, né? É o que ele está falando. Nem mesmo esse tanto aí conseguiria comprar o pão. E com a época ela tinha uma escassez de alimento, o salário ele poderia fornecer comida para uma família pobre, né? Então o salário de um dia seria mais ou menos equivalente ao salário da comida para uma família pobre. Aqui 200 denários então não alimentariam 5.000 homens, ainda mais se acrescentasse mulheres e crianças nessa alimentação. Para a gente ter uma ideia, lembra aquele perfume que foi colocado em Jesus, e aí os discípulos começam a questionar por que esse perfume foi lavado ou ungido Jesus, né, sendo que ele poderia ser vendido e dado para os pobres. Aí Jesus fala: olha, os pobres sempre vão ter entre vocês, mas o que ela fez, ela está ungindo o meu corpo para o sepultamento. E o ato dessa mulher sempre vai ser lembrado. Esse perfume, ele era equivalente, diz lá o texto, a 300 denários, um pouquinho mais, né? Jesus ele é vendido por 30 moedas, né? Então você coloca aí em equiparação, né? Então que Jesus é vendido por, sei lá, dá um oitavo, né, do que ele está falando aqui, né? Você vê quanto que Jesus é vendido, né? O preço que Jesus é vendido, tá? Então a gente vê só para ter uma proporção, né? Mais ou menos do que eles estão falando aqui. E aí Felipe ele fala: olha, a gente não tem dinheiro. E André olha e fala: a gente não tem comida, né? E aí Jesus ele olha e fala: a gente não precisa nem de comida e nem do dinheiro, né? A gente precisa
do milagre. E às vezes, realmente, as nossas situações, elas não são resolvidas pela comida, pelo material. E elas não são resolvidas pelo financeiro. Quantas situações da nossa vida, elas não podem ser resolvidas nem pela vida financeira e nem pela vida material, só com o milagre de Jesus. E é justamente nesses momentos que o homem ele precisa se colocar na total dependência de Deus, né? Total dependência de Jesus, né? E isso é um ensinamento para a gente que gosta, né? Eu particularmente sou uma pessoa muito racional, eu gosto de andar, previsionar as coisas, né? Eu gosto de saber que, poxa, a gente vai fazer isso, isso e aquilo, né? Mas a nossa lógica não é a lógica de Deus, né? Nossa sabedoria, a gente está aprendendo, né? Não é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é louca para a gente. Ela mostra a nossa fragilidade e ela mostra a nossa fraqueza, né? Já juntando aí o que a gente está aprendendo em Coríntios com o que a gente está aprendendo em João, tá? Cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso que tu falou, né? De Jesus ser vendido por 30 moedas e o perfume que aquela mulher ama e unge ele, que é um ato assim, lindíssimo, só 300 denários. Agora eu não estou... salvo engano, a proporção é a mesma. Uma moeda é equivalente a um denário. Mas eu não tenho como afirmar, porque agora me fugiu o valor, né? Porque você tem denário, tem dracma, tem moeda de prata, tem vários valores que estão sendo... Mas o valor que Jesus é vendido é um valor que um escravo é vendido, para você ter ideia. É um valor muito barato, né? Eu penso muito que talvez o ato de Jesus de entrega na cruz é tão especial e tão importante para a história da humanidade inteira que esse perfume caríssimo ser entregue, ser colocado sobre ele representa esse ato tão importante que ele vai fazer pela humanidade. Eu não sei, eu ver essa associação agora de algo tão valioso e precioso que nem esse perfume que ela coloca em um dia. Para Jesus, né? Versículo 10 diz assim, Jesus disse, e agora entra o milagre, né? Jesus já provou agora a fé do Felipe e André, fala, agora deixa que eu faço, né? Aí Jesus então disse, façam com que todos se assentem no chão. Acho que os outros evangelistas, eles narram a divisão, né, de 50, grupos de 100, né, os grupos, a divisão dos grupos, aqui não. Faça que todos se assentem no chão. Isso é uma forma interessante da gente ler, tá? Ler comparando com os outros evangelhos, né? Tendo em mente o que cada evangelista ressalta, o que cada evangelista omite, né? Porque a gente acredita que é proposital, né? Cada evangelista narra a partir de uma ótica e com uma visão, né? Aqui João quer narrar Jesus como Deus, então ele centraliza a obra em Jesus, né? Os outros evangelistas têm outro propósito ao escrever, né? E aí os outros evangelistas estão escrevendo muito mais próximo ao evento. João aqui ele está escrevendo bem posteriormente, né? Também. Versículo 10. Então faça com que todos se assente. Havia muita relva naquele lugar. Então aqui alguns vão falar que provavelmente está acontecendo em março, abril, que é quando é a época próxima à Páscoa, onde você tem bastante grama verde, tá? E aí só para localizar mais ou menos a época. E aí os homens que se assentaram, e esses eram quase 5.000, né? E aqui a palavra não é o anthropos, né, que é homens no geral, na antropologia, anthropos é a palavra para homem geral, tá? Humanidade. A palavra que é usada aqui é ander, né, que é a palavra para homem mesmo, né, sexo masculino, tá? Só para fazer essa distinção mesmo, ele está se referindo aos homens mesmo, tá? Então, versículo 11 diz que Jesus pega os pães, tendo dado graça, distribuiu. Se a gente ler só isso, pega o pão, tendo dado graça, distribuiu. O que isso nos lembra? Da ceia, né? Então, o milagre da multiplicação já é até uma antecipação da ceia, né? E os outros evangelistas ainda narram que Jesus olha para o céu, ele dá graças, pega o pão e dá graças, reparte o pão e distribui. Ainda fica mais claro ainda essa referência à ceia, né? João ainda ele corta o fato de Jesus olhar para o céu, né?
e de repartir, né? Que ainda fica mais claro com os outros evangelistas, tá? Mas aqui é interessante que parece um prenúncio da ceia, né? E também o peixe, né? Ele vai e aí diz que ele também com os peixes, tanto quanto queriam, né? Diferente do milagre do maná lá, que cada um estava... Eu acho que isso é algo até que porque existe essa referência a Moisés, né? Olha, ele está fazendo o milagre perto da Páscoa, né? Moisés era responsável lá pelo maná, lá, né? Não Moisés, mas por meio de Moisés, né? O maná no Egito. Jesus sobe ao monte, para onde que Moisés sobe? No monte. A Páscoa lembra esse maná e essa provisão do céu. Jesus, ele está fazendo o quê? A multiplicação dos pães e dos peixes. Só que a superioridade de Jesus, e tanto que no final do versículo 15, diz que eles consideram Jesus como rei e profeta, né? E talvez porque o ato que ele está fazendo é muito similar ao que Moisés fez lá no deserto, né? E lembra eles disso. Por isso que Jesus é referenciado como profeta. Mas diferente de lá, onde o maná ele era para um dia, quando Jesus faz a provisão aqui, é para que todos se alimentem e se fartem tanto quanto queriam. Ou seja, o milagre de Jesus é ainda superior ao milagre de Moisés lá no deserto. Aqui é self-service. Lá tinha o peso, o Moisés, quando ele faz o milagre, é o prato feito, né? Moisés serve o prato feito, tá o PF, ó, se sustentem com o PF, é um para cada, não tem direito à repetição. Jesus, ele vai no buffet livre e fala, vão e comam, né? Sei que a analogia é um pouco, mas faz sentido, né? Aquilo que a gente vê. Então, Então, tendo dado graças à antecipação aqui da Eucaristia, né, da ceia, e porque Eucaristia, parece coisa de católico, não é não, tá? Aqui a palavra tendo dado graças é do verbo eucaristien, né? Então, o verbo Eucaristia, por isso os católicos chamam de Eucaristia, né? Porque é o ato de dar graças por aquilo, tá? Então, ele dá graça, Eucaristia. Nos outros evangelhos, eles utilizam o verbo eulogien, que é diferente. Eulogien é o fato de você adorar a Deus, né? Você dá graças no sentido de uma adoração a Deus. E aqui a Eucaristia no sentido de dar graças, de agradecer a Deus. Então, João, ele narra esse fato de Jesus agradecendo, né? Então, aqui, lembrando, talvez, dessa ceia, é interessante aqui que você tem a ausência, então, da partida dos pães e a substituição do verbo, né, de adoração a Deus por agradecimento àquilo que Deus faz, tá? E aí dá graças e distribui, né? Alguns ficam questionando aonde que está o milagre. A gente não sabe muito bem aonde que está o milagre, assim como a gente não sabe muito bem aonde aconteceu o milagre lá da transformação da água e do vinho, tá? Que momento que a água se transformou em vinho? Não sei. Lá diz que você tinha aqueles baldes, né? Aqueles negócios de barris, né? Cheio de água, e quando foi servir, já era vinho. Jesus orou, transformou em vinho. Conforme o pessoal foi servindo, virava vinho? Não sei. Teve um milagre. Às vezes a gente não sabe especificar muito bem onde que acontece o milagre, mas o milagre aconteceu. Aqui é a mesma coisa. Onde que estava o milagre? A hora que Jesus agradece a Deus? A hora que Jesus reparte o pão e aquilo multiplica? A hora que Jesus dá para os seus discípulos, os discípulos vão repartindo e aquilo vai multiplicando? Não sei bem onde que está o milagre, né? E João não está preocupado também em narrar onde que está. Mas o milagre aconteceu, tá? Eu acho que isso é o mais importante, o fato de que o milagre, ele acontece. Versículo 12 e 13. E quando já estavam satisfeitos, e o milagre de Jesus não é um milagre, é um milagre que traz saciedade, né? Olha que interessante. O que é um milagre? Um sinal. O sinal, ele é a antecipação. Toda vez que a gente vê um milagre, ele é uma antecipação daquilo que Deus propõe no seu reino. Milagre é isso, antecipação do seu reino, tá? Então, por exemplo, quando Jesus transforma a água em vinho,
O que faltava quando você está sem o vinho? Faltava alegria, faltava a honra para aquele casamento, porque faltar alimento ou bebida, no caso é a falta de honra para o casamento, a falta de dignidade para o casamento. Então, por trás de um milagre, não está só milagre, está a reposição da alegria, está a reposição da honra, está a reposição da dignidade. Aqui você tem uma geração, ou uma multidão, desculpa, que os evangelistas vão narrar como uma multidão faminta, provavelmente, uma multidão sem pastor, uma multidão sem um guia, e uma multidão que não está saciada. Quando Jesus faz o milagre, o que ele aponta? No reino de Deus não é assim. Embora aqui a gente... A pessoa perdida, digamos, estava sem um, né? Sim. E aí o que Jesus está apontando é o seguinte: embora na vida a gente vive insatisfação, a gente vive falta de alimento, a gente tem fome, e aí é algo que a gente tem hoje ainda, né? A gente tem fome, a gente tem pobreza, né? E algo interessante que ele fala que é o pão de cevada. O pão de cevada é diferente do pão, que era o pão, acho que existiam 2 tipos de pão. Esse pão de cevada seria o pão mais simples, que era o que eles consideravam o pão de pobre, tá? Que era o pão mais barato, tá? Para comprar. Então, no milagre aqui, a gente claramente vê que a realidade de falta de pão, falta de alimento, fome, insatisfação, é a realidade que muitas vezes da multidão, é a nossa realidade. Jesus diz: os pobres vocês sempre terão entre vocês, né? É só olhar para a quantidade de gente que vive abaixo da linha da miséria no Brasil, né? Já dou a palavra, tá? E outros países. Mas o que Jesus está apontando por esse milagre? Está falando no reino de Deus, não é assim. Lá na Nova Jerusalém, o milagre aponta para lá não vai haver fome, lá não vai haver insatisfação, lá não vai haver vazio. E aí depois ele aponta, né? Por quê? Porque eu sou o pão. E eu sou o pão que alimenta de uma vez por toda. Eu sou a água que sacia toda a sede. Eu sou a luz que ilumina toda a escuridão, né? Então, os milagres apontam justamente para essa realidade futura, escatológica, mas também presente no fato de que Jesus já iniciou essa obra em nós, de saciamento, né? Entendeu? E a gente precisa, quando a gente diz que Jesus, ele traz esse saciamento, essa é uma oferta para o agora também, né? Jesus satisfaz a saciedade, Jesus satisfaz a nossa necessidade, mas ao mesmo tempo a gente ainda é insatisfeito, então a completude disso só se dá no porvir, né? Josias? Sim. Hoje, no nosso dia a dia, quando se vai numa festa, se oferece as melhores bebidas no início, não no final. Uhum. E ali relata que A mesma coisa fala, né? no final, né? Tinha o melhor vinho e tinha o no final. E é sempre a situação seguinte, assim, ó, tanto o menino que portava os 5 pães e os 2 peixes, como Davi levava 5 pedras. Menino, 5 pães. Uhum. Por que eu digo isso? Não é um elogio, não me claro como um elogio. Mas é claro que tanto uma situação como outra foi organização. O menino não sabia quantos dias ia durar. E estava cortando o alimento. E Davi, ele não foi só com uma pedra. São alternativas. Uhum. Organização também, sabe? Uhum. Eu vejo esses detalhes também com um ângulo diferente, né? Sim. Deus trabalha no suficiente, mas Ele trabalha também na organização. Por meio de uma pessoa, né? Deus levantou lá, aquele menino tinha preparado a refeição dele, né? Ou a mãe dele tinha preparado a refeição dele, né? E aí ele chegou lá e falou: agora vai ter que repartir com a multidão, né? Eu imagino o André pegando o alimento daquela criança, né? E ele revoltado, né? Porque, poxa, eu trouxe alimento para me comer aqui, e agora o que o André quer fazer, né, com esse alimento, né?
E acho que a vida da gente tem que ser assim também. Nós temos sempre alternativas. Uhum. Eu quero usar um exemplo, né? Eu sei que não vai ser isso. Sim, sim. Mas assim, ó, a cunhada ali, ela fez pedagogia, fez técnico assim, são alternativas que tem que se ter na vida, né? Eu estou indo numa situação, mas se vier essa outra situação, né? Eu estou preparado para assumir. Isso é muito legal. É. É inspirador, né? Tem gente que diz que quando não dá certo vira pastor, né? Ai, ai. É brincadeira, tá? Pessoal, aí diz que no reino de Deus ele está satisfeito e não há desperdício de recursos, né? Então o número aqui é sobrejante, né? 12, sobra 12, né? Aí o versículo 14 e 15, para a gente finalizar, quando as pessoas viram o sinal que havia feito, disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Né? De novo, né? Eles começam o texto olhando para quê? A multidão seguia Jesus pelos seus sinais. E aqui no versículo 14 continua da mesma forma, né? Jesus fez e aí parece que eles olharam de novo para o sinal, né? E aí depois no discurso, a gente vai ver mais para frente, né? Jesus fala, vocês vieram aqui atrás de mim porque vocês foram saciados. Só por isso que vocês estão atrás de mim. E aí ele fala, quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, estes disseram, este é o verdadeiro profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Ele se retirou outra vez, sozinho para o monte. E aí de novo, né? É interessante que a cena é parecida, né? Diz lá que a multidão o seguia, e aí o que ele fez? Ele vai para o monte. E aqui, de novo, a multidão o segue, quer fazer dele rei à força, e ele faz o quê? Vai para o monte. Um dos manuscritos, a gente tem o Novo Testamento escrito a gente tem várias cópias, né? Algumas dessas cópias utilizam o verbo aqui fugiu, Jesus fugiu para o monte, né? Quase que como se estivesse mesmo fugindo daquelas pessoas que queriam fazer ele rei à força. Porque Jesus não é rei? Não. Porque Jesus não é profeta? Não. Pelo contrário, a gente tem várias narrativas em João e em outros evangelhos, né, que apontam Jesus como rei, como profeta. Jesus ele cumpre o tríade, a ministério triplo, né, como rei, sacerdote e profeta. Né? Jesus é o único rei, sacerdote e profeta, diz lá Hebreus. Né? Ele é o grande sumo sacerdote, o grande profeta e o grande rei. Então não é porque Jesus não era nada disso que eles queriam o entronizar, né? Mas é porque ele não era o rei e o profeta que eles esperavam. Porque o rei e o profeta que eles esperavam era o rei político, era o profeta substituto de Moisés, era o rei que instituía o seu reino à força. Né? Então esse tipo de reino não é o que Jesus vem proclamar. O reino de Jesus é o reino do serviço, né? É o reino que foi estabelecido pela sua morte numa cruz, que é escândalo. Né? Então, um reino avesso e totalmente diferente do reino que eles esperavam. Então, aí... Falando nessa questão, voltando um pouquinho ali ao que o José falou nessa questão da organização, né? Porque ali ele mandou recolher os pedaços, né? Para que nada se perdesse. Tipo assim, não ficou nada ali, pudesse deixar brecha também, diz, para bagunça voltar, né? Ele recolheu e outra, a questão que já se preparando se alguém precisasse depois, teria aqueles coisas ali que sobraram. Como disse o vídeo que a gente viu aqui, né? Jesus ainda preparou a marmita para eles levar para casa para lembrar do milagre, né? Isso, para lembrar do milagre. E a questão aqui também, ó, que fala, né, no 15, que ele retirou-se novamente, mas eles ressaltaram que sozinho para o monte, né? Sim. Porque eu acho que também ali, nesse momento de milagre, nesse momento também, ao mesmo tempo que eu acho que algo também que ele ficava um pouco cansado até mesmo, ou com tudo aquilo, né? E é um momento que às vezes aqui também que Deus coloca, é momentos que também ele precisava estar sozinho para ter o agradecimento, para voltar-se para o Pai. Refúgio, né? sim. Para ele agradecer por tudo aquilo e colocar aquela situação toda na presença do Senhor. E eu acho que é questão também nossa, que há momentos que a gente precisa desse momento sozinho, para depois parar, depois de tudo a turbulência, deu tudo certo, agora é o momento de eu estar, de eu agradecer. Eu acho que
salvo engano, João não narra o momento de oração dele. Ao final do dia, os discípulos disseram, entraram no barco e tal, e o mar... não, só narra já Jesus depois indo lá, andando sobre as águas, né? Mas os outros evangelistas narram o fato de Jesus subiu para o monte e ele foi orar. Né? Ele foi orar e depois de estar orando lá, inclusive fala que ele ora pelos seus discípulos, e esses discípulos eles vão lá atravessar, né, para Cafarnaum, e aí ele olha lá de cima os discípulos com um problema e ele vai lá então e desce depois de novo, né? Até mesmo depois se preparar, porque ele sabia que aqui já ia ter de novo, né? Ele ia ter que provar mais uma vez, ele ia ter que andar sobre o mar e coisa e tal. Então, tudo um preparo também, né? Então a gente vê que Jesus de fato é um profeta, de fato é rei, mas não é o profeta e o rei que eles esperavam, né? E nesse sentido, Jesus frustra a expectativa dessa multidão, né? E aí que está o problema, né? Às vezes, quando você frustra a expectativa da multidão, a multidão para de seguir Jesus, né? Ou continua seguindo pelos motivos errados, né? Depois a gente vai ver lá no final do, se não me engano, versículo 61, deixa eu ir lá, 61 diz, cadê aqui? Murmurava a respeito, não. Tá, agora eu não sei especificamente o versículo. Aqui, versículo 66, né? Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele, né? 66. Depois do discurso de Jesus, né? A gente vai ver que muitos abandonam, né? Quando já não é mais o sinal que eles esperavam ou da forma que eles queriam, né? Jesus frustra aquela expectativa, né? E às vezes Jesus também frustra alguma das nossas expectativas, né? Jesus, ele é provedor, ele faz o milagre, mas às vezes a provisão e o milagre dele é diferente daquilo que a gente queria, né? Milagre. A gente olha de uma forma e Jesus fala, não, olha, sou provedor, eu vou fazer, mas é da forma que eu quero, né? Então o conhecimento de Jesus sobre as intenções da multidão se encaixa justamente nessa tradição de que Jesus conhece o coração humano. Ele é profeta e ele é rei, mas não da forma com que eles esperavam, né? E por isso não poderia receber essa aclamação meramente pelo apoio humano. Tanto que essa mesma multidão, na última entrada de Jesus em Jerusalém, né, a gente tem aquela cena deles, Jesus num jumentinho entrando em Jerusalém e eles clamam, né, Hosana, 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 né? Só que quem faz isso é a multidão que depois abandona Jesus, né? Então, ou seja, eles olham Jesus num tipo de rei, né? Claro, a gente entende ali como um símbolo profético, né? Um cumprimento das escrituras do Antigo Testamento, mesmo que no imaginário daquela multidão, o tipo de rei que eles aclamavam era esse rei político, né? Esse reino que eles esperavam diferente. Então, uhum. do racionamento ali, né? Mas o povo ali reconheceu nele que havia algo diferente, que havia algo especial, alguém do povo ali ficou, né? Muito parecido depois com o que entra em Jerusalém, né? Jesus entra no jumentinho, ele poderia ter entrado num cavalo, numa carroça daquelas do Egito, sabe? Aquela coisa assim, toda pomposa. Não, ele veio no jumentinho. Hã? Não sei o nome daquela. Na verdade, eu não sei. Mas é isso. Então a gente vê aqui essa cena. Então, para a gente finalizar, quais são algumas diferenças do Evangelho de João para os outros evangelistas? E aqui a gente retoma tudo que a gente falou, tá? Então, é interessante aqui, então, que a gente vê a multidão seguindo Jesus por conta dos sinais que ele operava, né? Capítulo 5, ele tinha acabado de curar um enfermo, né? A gente vê que Jesus, ele sobe, então, para essa montanha, algo que também não é colocado nos outros evangelhos. A hora do dia não é dado, mas era próxima à Páscoa, então a referência à Páscoa é possivelmente uma referência teológica, como a gente viu, né? Lembrando da Páscoa de Moisés, da maná, o fato que ele subiu no monte, né? Não é mencionado o motivo que ele alimenta o povo, diferente dos outros evangelistas que falam que é pela compaixão e porque ele andava como ovelhas desgarradas, mas o texto ele se volta inteiramente em Jesus como autor
do milagre da multiplicação e desse sinal. Né? Jesus ele se dirige aos seus discípulos, algo que também a gente não encontra nos outros evangelhos, primeiro a Filipe e André, e esses olham apenas pela questão financeira e material, né? Não são capazes de olhar a questão da provisão de Deus. Antes, então, aqui da alimentação, aqui a gente tem um prenúncio da ceia, onde falta o fato de Jesus olhar para o céu e repartir o pão, mas bem similar ao que acontece nas outras ceias. O milagre de Jesus, ele traz então da insuficiência à suficiência, de forma que há sobra e que nada se perde. Então a gente vê esse milagre acontecendo. E no fim, o povo continua olhando para o sinal, para Jesus como profeta que viria, como rei que viria, mas essa visão, de certa forma, ela é verdadeira e errônea. É verdadeira porque Jesus é rei, é verdadeira porque Jesus é profeta, mas ela é errônea porque não é o profeta e o rei que eles esperavam. E mais uma vez Jesus se retira da cena, né, em oração, embora o texto não diz, e sobe para o monte para ter então essa intimidade aqui com o Pai. Né?